Olá amigos, sejam bem-vindos ao canal Coruja Legal. Eu prometi que hoje daria dicas, ensinaria como elaborar uma defesa. E o exemplo que nós estamos usando aqui é uma defesa contra a aplicação de uma multa na esfera condominial, uma multa aplicada pelo síndico. A lógica jurídica que eu vou ensinar para vocês, os caminhos para sua fundamentação, a fundamentação da defesa, não se restringem à defesa condominial, mas à defesa de qualquer tipo de acusação, criminal, civil, trabalhista, administrativo, disciplinar, de um funcionário público, de uma instituição religiosa, de um partido político, de uma associação, enfim. A lógica jurídica de uma defesa é sempre a mesma. Os caminhos são sempre os mesmos. Eu vou mostrar para vocês aqui 3 caminhos que todo advogado usa, que todo advogado explora quando vai elaborar uma defesa, ok? Em primeiro lugar, você deve estar ciente, consciente e ter um conhecimento profundo do ato da notificação de multa, que seria a peça acusatória. O que é a peça acusatória? É aquele documento que contém a acusação. No caso do síndico, é aquela notificação de multa, que como nós falamos na aula passada, e eu vou deixar o link da aula passada na descrição desse vídeo, porque se você não assistiu, é importante assistir. A notificação de multa deve conter a descrição, a narração daquela conduta irregular do condômino e deve conter também qual é o artigo, a cláusula do regulamento interno, ou da convenção condominial, ou da lei que foi infringido. Então nós temos aí na notificação 2 coisas, A narração do fato e qual a norma que esse fato violou, descumpriu, desrespeitou. Então você deve conhecer bem esta peça acusatória, esse documento, que no caso do síndico é aquela notificação. No caso de uma multa condominial é a notificação. Bom, quais são as 3 vias de defesa que você pode usar alternativamente ou cumulativamente? Ou seja, pode usar uma ou outra ou pode usar todas juntas. Vou começar pela primeira via. A primeira via a ser explorada pelo defensor, por quem vai elaborar a defesa, são as falhas formais ou falhas no procedimento. Então, eu explorei muito no vídeo passado falhas do síndico quando ele aplica a multa. Então, se o síndico deixou de narrar com detalhes a conduta irregular, ou se ele se esqueceu de apontar qual foi a norma violada, norma esta constante no regulamento interno, ou na lei, ou na convenção, ou numa decisão de assembleia, se ele falhou nesse ponto, isso subtrai do condômino o seu livre direito de defesa, o livre exercício da defesa, porque ele não consegue se defender. Se ele não sabe qual foi a norma que ele violou, se ele não sabe com detalhes qual foi a conduta que ele protagonizou, uma conduta supostamente irregular, como ele vai elaborar a defesa? Então, a primeira via da defesa é explorar aspectos formais, falhas nessa peça acusatória. É uma falha muito comum que pode ser explorada, é a falta do direito de defesa. Então, se o síndico não lhe deu o direito de se defender ali na esfera condominial, diante do conselho, diante da assembleia, você pode ir ao judiciário e alegar que não lhe foi dado o direito de defesa. E geralmente nesses casos, mesmo se ficar claro que você violou alguma norma condominial, geralmente os juízes eles anulam a multa por esta falha procedimental do síndico que te negou o direito de defesa. Então essa é a primeira via. A segunda via de defesa, a lógica jurídica para fundamentar a defesa, é negar os fatos narrados na peça acusatória. Ou seja, se o síndico disse, por exemplo, que você transportou um móvel no elevador de serviço num feriado, e sendo que o regulamento interno proíbe o transporte de móveis nos dias de feriado,
você pode negar o fato. Você pode dizer, não, eu não transportei. Isso que está sendo narrado aqui é falso, né? Então aí nós teremos o que denomina-se uma controvérsia de fato. O que é uma controvérsia de fato? O síndico está dizendo que alguma coisa aconteceu, né? Quando eu falo síndico, entenda qualquer agente acusatório, né? Qualquer agente acusatório. Entenda a defesa sempre num sentido amplo, não só restrita ao âmbito condominial. Ele diz que algo aconteceu e você diz, não, isso não aconteceu. Quando nós temos uma controvérsia de fato, será necessário produzir provas. O que são as provas? Provas são aqueles elementos que vão dizer se aqueles fatos realmente aconteceram, do jeito que o síndico está dizendo, ou se não aconteceram, ou se aconteceram de um outro jeito, né? E quais são as formas de se provar, né? Os meios de prova geralmente aí admitidos. Documentos, testemunhas, no condomínio geralmente tem ali as câmeras que gravam as imagens. Então, todos esses são meios de provas que poderão ser utilizados para esclarecer essa controvérsia sobre fatos, ok? Muito bem, esse é uma forma de se defender e você pode apresentar provas, por exemplo, de que naquela terça-feira de carnaval, quando o síndico disse que você transportou aquele sofá pelo elevador, você estava em outro lugar. Você pode apresentar ali a passagem de avião, né, ou o ticket do hotel, então seria um álibi, você não estava naquele local naquela data. Mas geralmente quem tem o ônus de provar é o síndico, porque ele está te acusando, então é ele que tem que provar, por meio de testemunhas, por meio de imagem das câmeras, ele tem acesso, você não tem. Então essa é a segunda via para a elaboração de uma defesa. A terceira via diz respeito à controvérsia de direito. O que é isso? É quando você não nega os fatos que foram narrados ali na peça acusatória, na notificação, você realmente admite que na terça-feira de carnaval você transportou um sofá no elevador de serviços, você não nega os fatos, mas você questiona a aplicação do direito, a aplicação da lei, a aplicação e a interpretação aí do regulamento interno da convenção condominial. Como você pode fazer isso? Por exemplo, uma possível defesa, você pode dizer que realmente o regulamento interno diz que nos feriados é proibido o transporte de móveis, mas você alega que terça-feira de carnaval não é feriado. E de fato não é. Pela lei não é. Feriado é só aquilo que está em lei, né? E não existe nenhuma lei dizendo que a terça-feira de carnaval é feriado. Tá certo? Não sei se você sabia dessa curiosidade, mas não é mesmo, né? É claro que há várias formas de interpretar essa norma do regulamento interno. Se isso for parar na mão de um juiz, se ele for legalista, positivista, como nós costumamos dizer, interpretar a lei ao pé da letra, ele vai entender que realmente a terça-feira de carnaval não é feriado e você estaria, então, liberado para transportar o seu sofá pelo elevador de serviço. Mas pode ser que isso caia no colo de um juiz, assim, que não interpreta a lei tanto ao pé da letra, mas ele entende que, na verdade, feriado deve ser interpretado de uma forma mais ampla, como todo aquele dia, todo dia que você não trabalha, enfim, que costumeiramente é tido como feriado, tal. Então aí nesse ponto você teria um sério problema, tá? Mas o importante é entender que quando você suscita essa controvérsia de direito, ou seja, quando você diz, olha, eu admito que os fatos são esses, mas a aplicação do direito está incorreta, você está livre de produzir provas, porque as provas só se aplicam às controvérsias de fato. Quando um diz que aconteceu alguma coisa, você diz que não aconteceu, ou o contrário. Quando a questão se restringe à interpretação de uma norma, de uma lei, de um regulamento, né, você não precisa produzir provas, mas você precisa ter ali uma argumentação para dizer que aquele fato que ocorreu, que estão te acusando, ele não se encaixa
em nenhum artigo, em nenhuma cláusula do regulamento, nem da lei, nem da convenção. Então, essa é a ideia da defesa. Então, essas três vias. Recapitulando, primeiro, falhas formais, vícios formais, como o síndico não narrar adequadamente ali a sua conduta, não indicar o dispositivo violado, não lhe dar direito de defesa. A segunda via seria as questões de fato, negar que determinado fato ocorreu, ou que ocorreu da forma como foi narrada na peça acusatória. E a terceira via seria suscitar e levantar um questionamento sobre a aplicação do direito. Tá certo? Então, essa é a lógica de uma defesa, né? O importante é sempre ter aí a ajuda de um advogado, quando isso, obviamente, for para o judiciário, né? Talvez uma consultoria aí pode te livrar de muitas dores de cabeça. Mas o importante é você saber quais são essas três vias para poder elaborar uma boa defesa, ok? Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.